Recording is on. Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês para o segundo encontro Coruja, reconceituado, card 3 e card 4. Tem alguém na sala? Bom, vamos começar o encontro Coruja. Teoria social crítica de Marx como norte teórico para o serviço social. Então, é importante que a gente comece a falar sobre as correntes filosóficas que permeiam o serviço social. Uma das correntes filosóficas foi o positivismo, criada pelo Augusto Comte, que tinha como premissa que a sociedade era perfeita e harmônica e a teoria, a prática, era servil a esta sociedade. Então, Augusto Comte, como era um positivista, conservador, o que ele colocava? Que a sociedade era sempre perfeita e harmônica em todos os seus sentidos. O serviço social, por ser de ciências sociais aplicada, por muitos e muitos anos, e até hoje, em algumas instituições, trabalham com a corrente positivista. Na década de 60, não satisfeito, alguns assistentes sociais se reuniram, na América Latina principalmente, e foram buscar uma nova corrente filosófica que desse um embasamento maior e crítico para o serviço social. Foi aí que foram buscar a corrente materialismo histórico dialético de Karl Marx. Com essa nova proposta, nós teríamos, então, duas correntes filosóficas que permeiam o serviço social. A corrente positivista, que aí ficou com os conservadores, e a corrente materialismo histórico dialético, que são as assistentes sociais, que têm uma crítica maior à sociedade. Porque Karl Marx já coloca o inverso do pensamento do Augusto Comte, que é a sociedade não é perfeita, o homem não é perfeito, porém ele é massacrado por esta sociedade. Ele necessita trabalhar demais para ter um salário digno. Por que ele coloca isso? Porque Karl Marx foi o idealizador da teoria da mais-valia, né? Então, ele, como trabalhou numa fábrica de sapato e construiu essa teoria da mais-valia e entendeu que o trabalhador, numa fábrica, no seu ofício diário, sai perdendo dinheiro para o dono da fábrica, no dono do estabelecimento, ele coloca que o Estado não é tão perfeito como Augusto Comte coloca, que o Estado tem suas mazelas e que esse homem
passa a sofrer problemas em relação a isso. E o serviço social abraça essa corrente por conta de ver ali uma perspectiva de trabalhar melhor esse usuário nos seus atendimentos. Porém, nós tínhamos assistentes sociais conservadoras, nós temos assistentes sociais marxistas e nós temos assistentes sociais que não são nem marxistas nem conservadoras e são fenomenológicas, que vêm de Husserl, de uma terceira corrente filosófica que permeia o serviço social, que é a fenomenologia, que são as assistentes sociais que acreditam no outro ser humano, no outro humano, que trabalha com o ser sendo com outro no mundo. Quer dizer, assistente social está sempre com outra pessoa no mundo. Então, são três correntes filosóficas que permeiam o serviço social e encontra-se ali o ápice do atendimento do assistente social. Mas é importante a gente colocar que nem em todas as instituições que estão pautadas pelo menos no Brasil, em alguns países, mas pelo menos no Brasil, que temos a vontade e a perseverança de ser marxista. Eu, pelo menos, trabalhei por 32 anos no sistema prisional, que é altamente conservador. Então, o que faz a assistente social ser marxista é aquele momento que você tem de atendimento com o seu usuário. E aí sim você tem esse momento que você consegue trabalhar com esse usuário de forma que ele possa entender, refletir sobre seus problemas. Isso é um ponto relevante. Outro ponto relevante que eu gostaria de colocar para vocês, para que vocês não esqueçam, é os documentos super importantes do nosso da nossa história, da nossa parte do objeto do Serviço Social Reconceituado, que é o documento de Araxá, de 1967, o documento de Teresópolis, o documento de Sumaré e o documento do Alto da Boa Vista. O documento de Araxá foi o grande marco da reconceituação aqui no Brasil. O documento de Teresópolis foi feito por 3 grandes assistentes sociais, e um deles é a assistente social que fundou a Escola de Serviço Social da Uniswan, Tecla Machado Soeiro. O outro assistente social do documento de Teresópolis é Sueli Costa, e o outro é José Lucena Dantas. Esse documento foi feito em 1970, portanto, dentro deste documento tem propostas marxistas metodológicas. Isso é de suma importância para que vocês entendam. O outro documento é o documento de Sumaré, que vai aprofundar mais a teoria marxista, é o documento Alto da Boa Vista, em 84. Esses 4 documentos foram feitos pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social, CBCIS. Até hoje o CBCIS funciona, foi um grande centro naquelas décadas de 70, 80,
foi um grande centro de discussão marxista do serviço social e produziu esses 4 documentos, fez esses 4 encontros, né, que depois virou documentos, que são super importantes na teoria do serviço social. Teve uma discussão metodológica, uma discussão teórica marxista. Isso é importante vocês nunca esquecerem sobre esse assunto, né? O outro ponto importante para se falar sobre o que está na disciplina é os projetos societários e projetos profissionais. É importante vocês saberem que são, dentro do serviço social, quando a gente discute, nós temos 3 grandes projetos. O projeto societário, que é o projeto ético-político. Esse projeto não existe escrito. Projeto ético-político. Não, gente. O projeto societário, projeto ético-político, é o projeto que permeia a profissional, a assistente social, o que diz que é necessário que você tenha uma ética muito certa e que tenha um conhecimento, um aprofundamento político. Político, não político partidário, mas político do que está acontecendo na realidade. Porque o social não anda separado do político. O projeto de intervenção, então, todas as vezes que vocês forem fazer qualquer tipo de trabalho em alguma instituição, é necessário que você tenha um projeto de intervenção. Eu, por exemplo, em todas as unidades por onde eu passei, unidades prisionais por onde eu fui assistente social, o projeto de intervenção, o primeiro projeto de intervenção que eu fazia era o projeto de perfil dos presos. Aí você vai me perguntar, mas por que você fazia esse perfil dos presos? Porque através do perfil é que você conhece quem eram aqueles presos, né? E aí, quem é esse sujeito que eu vou trabalhar com eles e é necessário que eu faça uma intervenção voltada para a realidade desses sujeitos. Então, o perfil do preso era um projeto de intervenção que eu sempre fiz em todas as unidades por onde passei. E o outro projeto é o projeto de pesquisa que vocês fazem para quando você quer pesquisar alguma coisa. Então, super importante a gente saber o código de ética, e eu sempre coloco uma coisa, são três documentos importantes que, quando você vai trabalhar, é necessário que você tenha na sua mesa de trabalho. O código de ética, a Constituição e aquele documento, a legislação que você esteja trabalhando. Um exemplo, se você está trabalhando no hospital, é necessário que você conheça o SUS, o Sistema Único de Saúde, porque com esse Sistema Único de Saúde que você vai dirigir a sua atuação. Por quê? Porque você é assistente social e você é aquela profissional que garante o direito daquele usuário. Se você garante o direito daquele usuário, você garante o direito naquele espaço que ele esteja sendo atendido. Então, quem trabalha com idoso precisa necessariamente saber, não de cor, mas ter o documento do Código do Idoso. Quem trabalha com criança e adolescente é necessário conhecer e saber e ter em mãos o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. E eu que trabalhava no sistema prisional, eu tinha em minhas mãos a Lei de Execução Penal.
Então, são 3 grandes documentos que, quando você vai trabalhar, aonde for, é necessário que você tenha em suas mãos para garantir o direito desses usuários. O código de ética, para que você não erre em nenhum momento, a Constituição, que garante todos os direitos do trabalhador ou da pessoa que você esteja atendendo, e o código que fornece subsídios, o código ou a legislação que fornece subsídio para o melhor atendimento. Então, o projeto ético-político, por exemplo, do serviço social, esse projeto ele surge, né? O pensamento dele surge na década de 80, num congresso brasileiro, por isso que é super importante a participação do Congresso brasileiro. Nós vamos ter, no início de dezembro, o Congresso Brasileiro em Salvador. Então, é super importante que vocês participem do Congresso. Pode participar aluno? Pode participar aluno. Então, participem. Comecem a comprar passagem, paguem direitinho, vão por um hostel ou uma pousada ou alguma coisa mais barata que dê para que você vá até Salvador. Ou vá de ônibus para Salvador. Eu já viajei muito de ônibus, quer dizer, também não tem nada que desabone você ir de ônibus. Enfim, o importante é a participação. O aluno, o profissional, só vai ficar interagido com outros profissionais, ter mais conhecimento se participar de congressos, de seminários, de simpósios, não ficar só no meio acadêmico por conta que não dá conta os conhecimentos. É necessário que você saia da universidade. Então, o projeto de profissão ético-político, ele tem uma direção determinada, ele tem um pensamento de uma sociedade que concretiza a valorização ética dessa sociedade. É importante a gente perceber a lei que regulamenta a profissão também, a nossa profissão, serviço social, ela é regulamentada, porque tem muitas profissões que existem no Brasil que não são regulamentadas, a nossa é regulamentada. Então, a partir do momento que a profissão é regulamentada, existe uma lei. Só procurar no site a lei que regulamenta a profissão. Outro ponto importante: quais são os princípios que norteiam o Código de Ética de 93, que é o último código? Traz os princípios dos direitos humanos. Por que ele traz os princípios dos direitos humanos? Por conta da nossa Constituição de 88, que ela é pautada nos direitos humanos. A nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição cidadã. Por ela ser uma Constituição cidadã, ela dá o norte, ela dá a linha que todas as profissões deveriam seguir. A nossa profissão de serviço social se pautou o nosso código nos direitos humanos. Por isso que é tão importante você ter em mãos o código do serviço social para trabalhar, porque tem, além desse princípio dos direitos humanos, o Código de Ética tem o compromisso com a classe trabalhadora, o compromisso ético com a classe trabalhadora, o compromisso de garantir os direitos desse trabalhador. Então, é super importante isso.
No CARD 4, é colocado os desafios do novo projeto ético, político e profissional do serviço social. Quer dizer, quais são os desafios? O compromisso e defesa de direitos humanos, que nós temos que ter, que nós necessitamos ter para uma construção de uma nova praxis. O que é praxis? Uma nova prática, uma prática reformulada, uma prática mais criativa, uma prática mais ponderada. Porém, eu torno a repetir, esta prática vai depender muito do lugar que você esteja trabalhando. Você pode ter muita vontade de mudar a prática em si, mas você trabalha num lugar que é altamente positivista. Então, se o aparelho que você trabalha é altamente positivista, é necessário você ir com cautela para essa mudança, porque senão você é mandado embora. Então, não adianta ter um pensamento marxista, só ter um pensamento marxista, porque você não vai demorar em emprego nenhum. Então, é necessário que você tenha cautela nessa sua intervenção. A relação profissional com os usuários do serviço social, obviamente, tem que ser a melhor possível, porque é através dessa relação que você vai estabelecer um contrato, entre aspas, de trabalho. Então, é através do código de ética, da regulamentação da profissão, do código societário da profissão, é que você vai estabelecendo relações óbvias com o usuário. Os desafios e possibilidades para o trabalho social na atualidade. Uma atuação crítica, uma atuação propositiva, uma atuação interventiva. Então, é necessário que você tenha proposições na sua atuação. É necessário que você pense em projetos de intervenção para mudar aquela realidade daqueles usuários, né? Muito cuidado, torno a repetir, muito cuidado, que as instituições são positivistas. E essas instituições positivistas não gostam de mudança. Então, você tem que ir com cautela e com aprendizado. Tem uma dica que eu quero dar para vocês, que qualquer emprego que vocês arrumem e que vá trabalhar em qualquer instituição, conheça as instituições. Conheça, tem um livrinho pequenininho que vocês podem achar no sebo, na estante virtual, que é um sebo de livrarias. Eu acho que, se eu não me engano, como se faz análise de conjuntura, de Herbert, alguma coisa. Como se faz análise de conjuntura. É um livro fino, mas ali ele está mostrando para você como que você consegue compreender a instituição que você esteja trabalhando. Isso é de suma importância, porque senão você pode bater de frente com o seu chefe, bater de frente com o gerente, bater de frente com o diretor, bater de frente com uma autoridade maior que você. Não se esqueça que nós não temos autonomia, o serviço, a assistente social não tem autonomia para nada, nada, nada. Nenhum serviço ela é autônoma, que ela faça as coisas sem depender dos outros. Isso é balela, quem fala isso? Em todas as instituições que você for trabalhar, em hospital, em presídio, em clínica de idoso, em qualquer instituição que você for trabalhar, qualquer uma instituição, você tem que responder a uma chefia, você tem que responder a um coordenador, você tem que responder a uma... Então, você não tem voz, autonomia para certas coisas. Você depende de outra pessoa para fazer o seu serviço.
Então, é necessário que você conheça essa instituição muito bem, quem são os os chefes, quem são os diretores, como é que se estabelece a relação de poder da instituição. Isso é de suma importância para que você faça o seu trabalho, consiga estabelecer o seu trabalho melhor e de mais entendimento sobre a questão. Então, a profissão é, tem um objetivo, que é a luta pela hegemonia? Sim, tem esse objetivo. Agora, fazer a hegemonia é muito difícil. É necessário de vários desafios, e esses enfrentamentos de desafio é que traz, aguça a sua vontade. Tem uma outra questão que é super importante: quanto mais você estuda sobre aquele assunto, mais você quer estudar sobre aquele assunto, mais você quer ler sobre aquele assunto. O conhecimento não se esgota. Por quê? Porque você quer fazer essa hegemonia, e essa hegemonia é muito difícil. Então, quanto mais você estuda, mais você quer compreender aquilo, né? Eu coloco para vocês que o ser humano é dessa forma, e eu não sou diferente do ser humano. Até hoje eu estudo prisão, até hoje eu estudo sistema prisional, até hoje eu tento entender o sistema prisional do Brasil, de que forma que ele lida com essas questões. Quer dizer, então, assim, é importante vocês compreenderem como se dá essas questões, para vocês terem um trabalho afinco, terem um trabalho com bastante labor, ok? Estarei sempre à disposição no site e aonde vocês me acharem. Vocês me acham em todas as redes sociais. Estou à disposição de qualquer dúvida. Muito obrigado, até logo.